A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom conhecê-los, várias igrejas aqui. Pastor Claudemir, corajoso. Pastor Claudemir me conheceu em uma palestra que nós estávamos dando ali, em uma das nossas igrejas. E eu sou o que chamaria, meus irmãos, o rato de mesa. Eu vi aqui essas mulheres extraordinárias falando. Mulheres sempre foram muito presentes mesmo. Isso desde a antiguidade, viu? Não estou falando de Jesus. Jesus, ele adicionou mais. Eu vejo aqui essas mulheres falando, esses músicos aqui, a bateria, eu estava precisando ouvir umas baquetadas dessa aí, eu estava precisando ouvir. Aí eu falei, o que eu vou fazer para trazer alegria para esse povo? Eu, um rato de mesa, eu sou professor, trabalho na área da educação da igreja, a minha vida inteira. Me tiraram para fazer uma aparição, o pastor Claudemir estava lá, ele me chamou, falei, aniversário, é dia de aplausos. Olha, o tema me conforta. E eu não quero saber. A graça de Deus é que basta. Então não esperem de mim grandes prodígios. Eu fico feliz porque a graça do Senhor nos basta, né? Então, eu estou muito confortado com isso. Estou aqui com a minha esposa, me acompanha, graças a Deus. Pôde vir comigo hoje. E hoje é aniversário da igreja, meus parabéns. A única palavra que pode sair dos meus lábios é parabéns. Passou disso, pastor, é bajulação. Parabéns. Mas o Senhor tem uma palavra a você de encorajamento. De encorajamento, não é? Até porque a igreja precisa subsistir mesmo. E o nome da igreja é muito próprio, perseverar. Perseverar. Hoje estamos vivendo épocas em que igrejas é tão frágeis quanto o casamento. Começa aqui e termina ali. Vocês sabiam que as igrejas mães, as nossas igrejas mães na Europa, elas estão virando museus, lugar de recreação. Igrejas enormes na Europa estão se tornando barzinhos. Isso é a decadência. É a decadência. E quando nós ouvimos igreja fazendo aniversário, de fato, temos que aplaudir mesmo, falar glória a Deus. É como ouvir alguém dizer, eu tenho 36 anos de casados, eu tenho 50 anos de casados. Igreja é coisa preciosa, assim como o casamento. Se alguém perguntar a você, você pretende desistir da igreja? Você deve dizer, nunca pensei nisso. Em suicídio já pensei, mas desistir da igreja nunca. Reforce. Igreja é importante. Igreja é coisa séria mesmo. Vamos ler essa palavra aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, porque o tema muito próprio, a graça, minha graça te basta, é uma citação direta do próprio Deus. Deus fala na carta 2 aos Coríntios diretamente, abre aspas, minha graça te basta, fecha aspas. Eu não sei o que a igreja pensa dessa frase, mas essa frase está dizendo, minha graça te basta, nada mais é importante. Nada mais pode lhe ajudar, nada mais pode lhe confortar, nada mais pode estar com você que seja de grande utilidade e necessidade, apenas a minha graça. Isso realmente é um reforço enorme para a igreja do século 21. E o texto, ele vai nos levar a um conceito de sofrimento. Ora, é isso que nós passamos nos dias de hoje. Estamos na igreja buscando uma paz que o mundo não dá. Uma alegria que o mundo não pode dar. Uma riqueza que o mundo não pode dar. Estamos aqui porque estamos aflitos. Estamos aqui porque estamos aflitos. Aqui não é um happy hour. Aqui é a igreja do Senhor para os aflitos.
E Deus nos dá graça, como disse no louvor, nos reveste e o leão fica sempre ao derredor. Nunca ao redor. Então a igreja tem esse símbolo, esse sinônimo de sofrimento. E essa carta, justamente essas frases, dentro do contexto dessa unidade textual, vai dizer isso. Olha o que diz. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. É para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse isso de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Irmãos, tem que ler várias vezes. E quando nós lemos várias vezes no nosso quarto, faça isso e será impossível você não se arrepiar, não cair no chão, dobrar o joelho e chorar. O contexto dessa carta está na cidade de Corintos. Uma cidade que até então o seu nome era usado para falar mal de alguém. Corintos era tão difícil de relacionamento, de convivência, que quando alguém queria xingar alguém, falava, você é um coríntios. Talvez tenha essa etimologia. Isso já era o suficiente para deixar as pessoas bravas, porque ninguém queria ser um corintiano. Coríntios era uma cidade polvorosa, capitalista, portuária, miscigenação, várias pessoas, idas e vindas, comércio. Tinha lá o templo, então, naquele período, um templo extraordinário, onde sacerdotes prostituíam-se. Tinha prostitutas sacerdotais. O negócio era devassalador. Essa palavra? Não sei se eu usei a palavra certa. Era um tsunami. Quando olhamos para Corintos, olhamos para São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e grandes metrópoles. Nós estamos dentro dessa esfera. É aqui que Paulo está pregando. E é aqui que ele está dirigindo essa carta. Ele tem seus motivos e razões. Paulo, do capítulo 10 ao 13, ele fecha um bloco de a prova do seu apostolado, a prova do seu trabalho, das suas qualificações. E aqui, quando chega no 11 para o 12, começa a vir tristezas, perseguições, naufrágios, mortes. Se você ler capítulo 11 de 2 Coríntios, aí você pergunta, puxa, mas eu sou de Jesus, por que sofrer tanto? O carro fura os 2 de uma vez, porque só tem um step, só para complicar a sua vida. Aí vem a chuva e desce em cima de mim, e vem... Paulo, no capítulo 11, tem um naufrágio, tem todas aquelas coisas acontecendo, a picada da serpente. Uau, quando chega no capítulo 12... Ele deslumbra uma visão celestial. Aí na metade dessa leitura que nós fizemos, ele parece que desce aos confins das dores da amargura. Que coisa, não? Aí ele ouve só uma coisa de Deus, pastor. A minha graça te basta. Continue como o título dessa placa da sua igreja, pastor Claudemir, perseverante. Me arrancaram uma perna, continue perseverante. Me arrancaram as 2 pernas, continue perseverante.
Os braços, continue perseverante. Os olhos, continue perseverante. Aleluia. Minha graça te basta. É justamente essa forma, essa hipérbole que eu estou trazendo, esse exagero, é isso mesmo. É isso mesmo. O tema que eu dou para essa palavra hoje é a vitória e a satisfação do cristão no sofrimento. Porque se tem alguma coisa que o cristão não quer passar hoje, nessa teologia falsificada, é sofrimento. Buscam Deus para não sofrer. Ao contrário, com Deus você vai confrontar o mundo. E o mundo, a sua cultura, ela é perversa. Então a igreja começa a agir de forma contra a cultura. E quando você age contra a cultura, você é oprimido, você é enxotado, você é perseguido, tudo acontece com você. A pergunta que vai ficar no seu coração para responder em nossa exposição é essa. Você já imaginou passar por sofrimento pela permissão do seu Deus? Aqui não tem diabo nenhum. Aqui não tem pressão demoníaca. Aliás, o diabo não tem nenhum poder sobre nós. Aqui existe apenas as mãos de Deus, a vontade de Deus imperando sobre nossas vidas. Aí você fala, uau, mas com tudo isso, então essa pergunta tem que permear nossos corações. O diabo não nos toca. Se ele não faz, é Deus quem está fazendo. E se Deus faz, ele tem uma razão por fazer. E o sofrimento, quando parte de Deus, ele tem objetivos e nos leva a caminhos que lá no final só temos a agradecer. Muitos demonizam o sofrimento, muitos não concordam com o sofrimento. Mas quando você lê a Bíblia, você vai ver homens chorando, homens clamando, homens descendo lá no fundo do poço e clamando a Deus, ó Deus, por que me colocastes aqui, Senhor? Quando nós lemos Salmos 13, do 1 ao 4, vai dizer assim, até quando, Senhor, diz o salmista, olha o clamor, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? É um choro, é uma dor, é um sofrimento. Até quando estarei relutando em minha alma? O salmista fala lá no Salmo 13, 1, 4. O Asaf, no Salmo 73, que eu gosto muito, ele começa a caminhar e começa a ver o mundo esbanjando, o mundo engordando, o mundo fazendo festa, e o Asaf fala assim, quase resvalei meu pé, quase escorreguei, quase que eu fui para a boate, quase que eu fui pro cavaquinho, porque ali parece que tem cerveja, bebida, carne, todos engordam, e eu sou servo de Deus, estou magro, sofrendo e perdido, estou sem noção. E o Asaf chega no capítulo 73, toda a sua história, ele chega no 16, 17, diz assim, em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual era o fim de todas essas coisas. Às vezes o sofrimento nos leva a ficar atônitos, perdidos, até o momento em que nós nos deparamos com a leitura da palavra, até o momento que nós entramos na comunhão da igreja de Cristo e percebemos, Senhor, tudo isso é passageiro. Perceba nos louvores, nos cânticos, perceba quando nós viajamos e saímos com a nossa alma, parece que sai do corpo e nós não estamos mais com os problemas das dívidas, não estamos mais com os problemas de doença, a nossa alma, ela sai do nosso corpo. Isso, eu acho que Asaf sentiu isso. Ele falou assim, olha, quando eu entro no santuário, eu percebo, sim, Senhor, verdade, o meu sofrimento tem sentido, agora eu entendi. Agora eu entendi que tudo isso é passageiro e eu sei que receberei o prêmio maior. Aleluia. A graça do Senhor está dentro desses parâmetros. Contudo, há contentamento no Filho de Deus no sofrimento, há alegria. O sofrimento não é para o Filho de Deus alguma coisa que o destrói, o leva a tristeza profunda, não. Há contentamento e alegria. A palavra diz que quem é aquele que até o mar acalma? Quem é aquele que diz, ordena e tudo acontece? Aleluia. Jesus. Aleluia.
Jesus conta aquele período que ele estava, levantou-se um grande temporal com os seus discípulos lá no meio do mar, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, indo a pique. E Jesus estava dormindo lá no barco, porque Deus está sempre com a gente. As coisas estão acontecendo e Deus está ali. Aos discípulos fala: Senhor, acorda, estamos perecendo. Ele levanta e aquieta a mar e tudo calmo. Ele fala: mas é esse o Senhor que nós estamos servindo. Esse é o Senhor que nós, a igreja perseverando em Cristo, está aqui. Então, o tema tem a ver com sofrimento. Estamos aqui porque somos pessoas que precisamos da palavra para nos posicionar, nos limpar, todas as vezes para nós prosseguirmos no mundo em que nós estamos. Nós não estamos fora do mundo, nós estamos no mundo. Jesus orou em João capítulo 17, Pai, eu rogo-vos, Pai, que não os tire do mundo, deixe-os no mundo, trabalhando, produzindo, negociando, mas Pai, eu rogo, livra-os do mal. É verdade, Jesus. Livra-os do mal. Temos 3 divisões aqui nesse texto, muito rápida, que possa nos esclarecer, que esse texto esclareça e responda, trabalhemos a resposta de Deus para Paulo. Aqui estamos diante do único momento em que Deus pronuncia uma palavra. A minha graça te basta, quem disse foi Deus, não foi Paulo, não foi homem algum. Paulo escreveu inspirado por Deus, mas Deus abriu uma aspa e falou: a minha graça te basta. Isso é muito sério. É o pai falando aos filhos. Paulo, ele acabava de dar um testemunho. Se você der uma lida no 12, do 1 ao 6, ele conta um testemunho na terceira pessoa. Ele começa a falar assim: certo homem subiu ao terceiro céu e viu coisas gloriosas, inefáveis, que ao homem não é digno falar. Era ele mesmo. Porque no 7, ele começa a falar da sua pessoa. Algum momento, ele foi proibido de falar das glórias. Algum momento ele foi proibido de falar dessas coisas maravilhosas que ele notou, que Deus levou para que ele visse. Aquilo poderia levá-lo a um pecado que é muito grave. Pecado é pecado, se bem da verdade, mas tem um pecado que é muito grave. Paulo reflete aqui, é o orgulho. E Paulo, quando vê toda aquela majestade, sobe ao terceiro céu e vê toda a glória, e vê todas as riquezas, vê coisas assim que aos olhos dos homens é impossível. O que será que ele viu? Ele desce com um problema na carne. É o que ele diz aqui. Ele poderia ficar nessa glória, sabe? Ele poderia ficar a vida inteira falando do que ele viu. Ele podia contar essa vantagem o tempo todo nos cultos e levar pessoas e multidões a glorificar a Deus. A visão que ele viu foi extraordinária, mas ele não contou. Do 12, do 1 ao 6, ele vai falar das coisas que ele não pôde contar. Por que ele não pôde contar? Porque foi impedido de contar. Deus não quis que ele contasse. E Deus viu a impossibilidade do homem e Deus fez o que fez com ele. E para que eu não ficasse orgulhoso, disse ele, para que eu não se exibisse, para que eu não me colocasse acima das pessoas, para que eu não ficasse orgulhoso com grandeza das revelações. O que ele fala no 7 é em relação ao que ele viu. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Aí você fala: meu Deus, é aí que vai entrar esse tema. Estamos sendo convidados a ser servos, estamos sendo convidados a ser filhos, estamos sendo convidados a olhar Deus e atentar ao mesmo tempo para o que somos. O sofrimento na vida do cristão é necessário, então. É bom. Não é ruim. Por pior que a nossa mente não consiga conceber. Por que não é difícil, irmãos?
Por que o crente sofre? Por que o crente, tantos crentes, tantos homens, mulheres de Deus morreram nessa última pandemia? E por que o Congresso ainda está lá? Por que os três poderes ainda estão fazendo besteira? Não morreram todos? Vamos falar como um clamor lá do Asaf. Por que um sujeito cometendo arbitrariedade, capota o carro, bate 10 vezes, pula da janela e sai correndo, e um de nós leva um tropeção e morre? Ou fica paraplégico, ou perde um dedo, ou fica acanhado. E você fala, por que essas coisas? Esse sofrimento, por que essa angústia de pagar os impostos todos os anos? Pagar literalmente os impostos e aquela coisa pesada sobre nós. Olha, e o sofrimento na vida do cristão é bom. Tem uma razão. Paulo diz para inibir o orgulho, para diminuir a nossa pessoa. É o que ele vai dizer aqui. O pecado é pecado, se bem da verdade. Não existe pecado grande nem pequeno. Não tem tamanho. Mas o orgulho, aqui logo no verso 7, Deus está falando para que você não se orgulhe. O orgulho, alguém já disse, é a galinha que choca todos os pecados. O orgulho nasceu na vida de muitas pessoas do passado. Se você ler a história de Nabucodonosor, o fim que ele teve por causa do orgulho. Você vê a história de Herodes, o fim que ele teve por causa do orgulho, da onipotência, do poder que estava em suas mãos. Do direito de manipular, do direito de oprimir. Um pedagogo disse assim, na vida social do homem, o homem quer sair do estado de oprimido para opressor. Ele não quer sair do oprimido para ser livre, ele quer sair do oprimido para oprimir alguém. Porque ele pensa, já me oprimiram tanto, agora eu oprimo alguém. Me diminuíram, vou diminuir alguém. O que Deus está falando a Paulo? Não, orgulho não. E para que isso não aconteça, vou lhe colocar um probleminha para que você ande de forma a qual eu gosto. Satanás teve esse orgulho. Lúcifer era um anjo de luz. Ele orgulhou no coração, quis tomar o lugar de Deus. E o que aconteceu com ele? Foi banido e esse não tem salvação. O nosso próprio rei Davi, ele ousou na sua riqueza, nas suas guerras. Olha, era um menino pastor de ovelhas. Mas quando ele se encontra agora com o reinado, com o poder, era um homem da guerra, um homem que vencia todas as guerras, ele resolve fazer um certo orgulho nasceu no coração de Davi. E ele vai fazer o censo, vai contar as ovelhas. Deus fala, o que você está fazendo? Isso não te pertence, Davi. E foi severamente punido também. É isso que o texto está falando. Nesse caso, o sofrimento na vida do cristão serve como freio. Aqui é isso. Deus está freando as pessoas, às vezes, com obstáculos, para que ela não se orgulhe, não encha de soberba. Nós merecemos isso, irmãos. Nós merecemos. E essa soberba, esse orgulho, ele vai entrando sorrateiramente. É quando alguém aplaude muita gente. É quando alguém fala, você é demais. É quando ele fala, essa igreja é poderosa. Aí o pastor Claudemir tem que ficar esperto. Fica esperto. Porque o orgulho, a soberba vai entrando sorrateiramente. É um sentimento sorrateiro que alguém pode adquirir por façanhas que faz. Eu vejo crentes dizer assim, olha, eu oro mais do que o irmão João. Eu jejuo mais do que a irmã Maria. Não tem aquela parábola que Jesus conta lá? Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por ser considerado justo e desprezavam os outros. Aquele fariseu que batia no peito, ó Senhor, eu oferto e dizimo até as hortelãs. Enquanto isso, o pecador desgraçado estava lá com a cara no chão, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu pequei. E Deus fala, tá vendo? Aquele é o que eu quero como servo. Não o soberbo. Essa questão do soberbo vai entrando sorrateiramente. Temos que tomar cuidado. Eu conheci um homem, o doutor Eli,
de uma faculdade de mestrado ali de Guarulhos. Ele tem um problema ele toma ursulina, ele tem que tomar ursulina. Tem um nome, né? Diabetes, mas ele tem que ver com ursulina. Ele é um pastor muito cheio de graça de Deus. Ele prega o Brasil exterior, convidado em todas as sessões e grandes multidões. E conversando com ele, ele disse assim: a minha igreja, a qual eu já jubilei, agora estou indo ali só como membro e ajudando o meu amigo, ao qual ficou lá, etc., lá do Rio de Janeiro, de Macaé. Pastor, ele falou assim: a igreja ameaçou de orar por mim, para que Deus curasse a minha diabetes. Eu falei: não orem por mim, não orem, eu quero sentir a ursulina, eu quero sentir a diabetes me diminuindo, porque se isso não acontecer do jeito que eu sou, eu vou ser orgulhoso e exibido. Eita Deus! Ele falou isso. Ele é frágil. Eu falei: glória a Deus, encontrei um homem com caráter. Outro grande homem que também não deu a mínima para o sofrimento, porque a glória de Deus, a sua graça é o que basta, foi o doutor Russell Shedd, que morreu pouco tempo atrás, um grande biblicista aqui no nosso Brasil. Sim. Tivemos o prazer de estar com ele algumas vezes, e um homem muito humilde, uma gabarito, uma capacidade daquela, e o Russell Shedd, o câncer consumindo ele pediu: não, eu estou pronto para cortar o cordão umbilical e ir para a glória. Aleluia. O sofrimento que eu sofro, a dor que eu sofro, nem chega aos pés do que Jesus sofreu por mim. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus quer ver nos seus filhos. Paulo, ele reclama dessa dor. O sofrimento nunca vem sem um objetivo. O sofrimento nos humilha e nos leva a Deus. No verso 8 ele vai dizer assim: 3 vezes orei. Nós não sabemos quantas, nessa sessão de oração de Paulo, quantas horas foi, se foi sequencial, se foi uma semana assim, outra semana, se foi mês, foi ano, mas ele diz: 3 vezes pedi e orei ao Senhor para que afastasse de mim esse mal. 3 vezes. O que o sofrimento causa? Causa uma dependência de Deus, causa você dirigir-se a Deus, causa você confiar em Deus, causa você depender de Deus, e Deus, tudo que Ele quer, que você dependa dEle, que você o busque, que você esteja a seus pés. Deus não quer ver nós de outra forma, a não ser com Ele, o adorando, escolhendo a melhor parte. Por mais difícil que possa parecer, meus irmãos, nunca vem o sofrimento que não seja para dar uma lição boa em nossas vidas. Porque ele sofreu, porque ele sentiu essa amargura inexplicável, porque não tem como explicar o que é o espinho na carne de Paulo. Muitos falam muitas coisas, e ele complica mais quando diz que era um mensageiro de Satanás. Então entra na questão espiritual, física. Paulo tinha problema de visão, tinha problema de tudo. Ninguém sabe, mas o fato é que Deus não atendeu a oração dele. 3 vezes Paulo orou. Por que ele orou? Justamente por isso, irmãos. Porque ele se aproxima de Deus quando ele faz isso. Não sabemos como aconteceu esse período, mas o fato é que Deus respondeu. Você acha que Deus não responde às orações? Todas as vezes. Todas as vezes. E todas as respostas de Deus é boa. Todas as respostas é boa, edificante e é para o nosso bem. Tem um escritor, eu estudando e pensando nesses textos, o David Powlison, ele vai dizer assim: como Deus lhe encontra no problema, na perda, e na incapacidade e na sua dor? Como Deus encontra você? Ele não intervém imediatamente para fazer tudo melhor. É verdade. Ainda assim, essa sensação de que ele não intervém, essa sensação de que ele não está perto, ele intervém continuamente. Continuamente. De acordo com o seu propósito gracioso. Trabalhando tanto em você quanto no que te aflige. Quando nós oramos a Deus por qualquer problema que seja, e nós não sentimos aquela resposta que nós queremos,
Não se engane, Deus ainda assim está agindo e dando a resposta a qual nós precisamos, e trabalhando na nossa vida e na vida daquilo que nos aflige. A questão é, Ele é o dominador. Ele é o Deus maravilhoso, conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é o Criador. Ele é Yahvé. Não é nós. Ele é Yahvé. O alvo do inimigo, quando Paulo descreve um mensageiro de Satanás, fica aqui um alerta para nós. A dor, a aflição e o sofrimento do crente não é depósito do Satanás. Não é mérito de Satanás. Satanás não nos toca, irmãos. Primeira carta de João, epístola. O diabo não nos toca. Glória a Deus. O diabo não quer ver você sofrendo. Isso é absurdo o que eu estou falando para você. O diabo não quer ver você sofrendo, pastor. Graças a Deus. Ele quer destruir a sua fé e levá-lo para o inferno no dia daí. Junto com ele, né? Porque o inferno também não é do diabo, não. O inferno é para o diabo também. O inferno é de Deus. Ele é o Senhor do inferno. Ele é o Senhor do céu. Ele é o Senhor que criou todas as coisas. No inferno, no lago de fogo ardente, irá o diabo, os demônios e todos aqueles que não creram. E o diabo, como perdeu, ele deseja destruir a fé, destruir o homem e a mulher de Deus. Quando Paulo fala do diabo, quando ele ora, ele está dizendo, olha, é a Deus que eu devo buscar pelas minhas dores, aflições e problemas. É Ele quem pode resolver e dar a minha solução. Esse problema não é com o diabo. Por isso ele vai dizer que, nesse texto, que o mensageiro de Satanás, esbofeteando e orando, ele declara isso. Ele declara que, nessa palavra que ele fala no verso 7 ao 8, que igreja é Deus, o nosso Senhor, que tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo também. Nossa confiança está plenamente no Deus Criador que criou todas as coisas. O alvo do inimigo, então, não é destruir, mas é tornar-nos orgulhosos. O diabo não tem prazer em aniquilar, mas em destruir nossa fé. Jesus foi tentado 2 vezes grandemente. No deserto, pelo diabo, e na cruz, pelo diabo. E ambas tentações estavam dando a Jesus conforto e privilégios. Está com fome? Você é Deus. Diga essas pedras. Olha, levou até o pináculo, olha a multidão, pula daí, porque está escrito que aos anjos dará ordem. Você vai ficar famoso. Olha essa cidade, é minha, agora eu te dou, te pertence, se dobrar e me adorar. Isso é uma palavra de um diabo que quer destruir? O homem? Não, ele quer destruir a fé desse homem. Em todas elas Jesus rebateu. Eu estou aqui tirando o diabo de cena da nossa vida para chegar nessa palavra aqui e falar, sim, Senhor, tua graça me basta. Aleluia. Jesus na cruz, com 2 ladrões ao seu lado, um ladrão usado pelo diabo disse, se o Senhor é Deus, desce daí, livra-nos e livra a ti também. É uma tentação muito séria para quem é um homem e está pregado na cruz. O diabo não queria matar Jesus. A morte de Jesus foi um prejuízo para o diabo. A morte de Jesus é a vitória da igreja. Aleluia. A cruz é a prova do amor de Deus por nós. Aleluia. Em Romanos diz que Deus prova o seu amor por nós quando Cristo ainda, quando éramos pecadores, morreu por nós na cruz. Tudo que o diabo não queria era que ele fosse para a cruz. O diabo não tem forças. Então, quando Paulo faz essa oração, ele coloca Deus em todos os planos maiores. É Deus quem está cuidando de mim, é Deus quem vai olhar. Eu mereço porque eu vou me orgulhar. E para que eu não me orgulhe, foi-me dado esse pesar, foi-me dado essa doença, foi-me dado esse problema, para que eu me envolte a Deus todos os dias da minha vida.
Aí no verso 9 ele vai dizer isso. Então, Deus me respondeu na minha aflição. Aí Deus respondeu, a minha graça é o que basta para você, Paulo. Porque o poder aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A resposta de Deus não quer dizer que será exatamente como achamos que deve ser. Século 21, pasme, pastor, ainda há crentes que quando ora a Deus, ele mesmo já dá a resposta para Deus dar para ele. Tá vendo? Porque ele está falando, Senhor, eu estou orando, mas na verdade eu estou precisando. Já pula para quê? Senhor, eu estou orando, mas é porque eu não aguento mais. Isso quando não ora para desertar o outro. Quer dizer, é conflituoso. E esse texto, essa palavra, nesse dia de aniversário, receba esse presente. A graça do Senhor te basta. Nós dependemos dele, é para ele e por ele todas as coisas. Paulo está dizendo aqui, no macro, eu mereço. E eu vou aprender, porque no final ele vai aprender isso, ele vai desejar isso. E quando a igreja do século 21 aprender e entender que ela está aqui para o serviço do reino, seja o que for que aconteça lá fora, guerras, doenças, perseguições, vai nos tornar cada dia mais forte em vez de nos enfraquecer. A minha graça te basta, de boa vontade, pois, mas que me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus sempre vai responder, não da nossa forma, mas vai responder. Observamos algo aqui, enquanto o apóstolo sofria e orava, Deus estava ali pertinho dele, estava do lado, na mesa com ele, do lado dele. O fato é que Deus respondeu. O ser que podia fazer todas as coisas, que criou todas as coisas, respondeu, estava ali na oração. Não importa o apuro que nós passamos, qual for o tamanho desse apuro, nós temos que confiar no Senhor. Cedo ou mais tarde, Deus vai fazer você confiar. Paulo não está confiando de agrado próprio, Paulo está sendo conduzido a confiar. Porque senão no verso 7 não colocaria nele um espinho na carne e ele fala com tanta profundidade essa dor e sofrimento e angústia. Porque lembre-se que anteriormente ele foi ao terceiro céu, ele podia falar, eu sou o super crente. Deus fala, Paulo, você não é o super crente, só estou te mostrando, agora você vai sofrer para você não ficar exibido, nem orgulhoso, para que eu não acabe com você. Deus no sofrimento termina nos protegendo, termina nos cobrindo, nos guardando. Sabe o pai que tem filho pequeno, que às vezes é pela dor que ele mostra o grande amor e proteção do filho, dando uma chinelada, uma cintada, essas coisas que não se faz mais, essas coisas que a família abandonou por conta de uma cultura secular, demonizada, perdida. A igreja tem que recuperar isso. Filho pequeno pode levar chineladinhas com amor, não é espancamento. É na severidade que o pai mostra a sua bondade. Deus fez isso com Paulo. Paulo não falou, Senhor, coloque em mim um peso para que eu sofra, para que eu não fique orgulhoso. Não, Deus colocou e Paulo ora para tirar. Deus fala, não vou tirar, minha graça te basta. Abacuque, lá atrás ele sentiu esse peso. Abacuque chora o tempo todo no livro de Abacuque, ele reclama, ele não entende, mas quando chega no capítulo 3, versos 17 e 18, Abacuque vai falar, mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra do azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei o nome do Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação.
Chega uma hora, o profeta Abacuque fala assim, não adianta, Deus está me levando para adorá-lo, e eu estou aqui pensando em leite, vaca e produção, pelo amor de Deus. Tinha um homem na história chamado Policarpo. Policarpo serviu ao Senhor até os 86 anos de idade. E quando foi denunciado a comarca, Policarpo foi levado para a fogueira. Amarraram o Policarpo. Policarpo era um velhinho bom. Era um velhinho bom. Todo mundo gostava de Policarpo. Mas quando denunciava, tinha que punir. Então o império puniu ele. Amarrou ele e falou, ou você confessa que você não crê na cruz, mas crê no império, no poder do império, ou nós vamos ter que tocar fogo em você, Policarpo. E os amigos de Policarpo, até o governador falava assim para Policarpo, Policarpo, nega, cara, sai daí, 86 anos, falta mais 4 anos no máximo, você morre, tudo resolve, cara. 86 anos, não vai esperar muito não, Policarpo. Nega e para com esse sofrimento. Policarpo responde, há 86 anos, sirva ao meu Senhor, Ele nunca me decepcionou. Não é hoje, agora que eu vou decepcionar. Aí tocaram fogo, e por incrível que pareça, a história diz que o fogo não queimava Policarpo, virou uma abóbora. A história, isso é um fato acontecido. Procure ele, Policarpo, Quaresma, ou de Esmirna, você vai ver. O fogo ficou uma abóbora. Como ele não morria, tiveram que pegar um machado e lançar no seu peito. Aí ele morreu. Não é maravilhoso? Glória a Deus, não é comigo, não é com você. A minha graça te basta. Sejamos agradecidos, irmãos, pelas respostas que Deus nos dá. A graça é suficiente. Nós não temos que nos apoiar em nada. É o que está dizendo o texto. Nem homens, nem em prefeitura, nem em governo, nem em políticos, e nada nós podemos apoiar. Essas coisas não têm poder e valor algum eterno. Mas a graça do Senhor, ela é suficiente para todos nós. É isso que está dizendo esse texto. É esse presente que Deus está dando a vocês, 8 anos de igreja. Igreja perseverante. Continue perseverando. A minha graça te basta. Sempre seremos melhores, ou sairemos melhores do sofrimento. No mundo, costuma-se dar aula, depois dar a prova. Deus, ele dá a prova, depois dá a aula. Assim, mudou, né? Percebeu? No mundo, a pessoa dá uma aula, explica, depois uma provinha. Parece que aqui é diferente. Ele dá a prova, doeu, tirei 0. Agora eu vou te explicar. Mas se você ler, é isso. Deus não podia falar para Paulo, eu vou te dar uma lição. Mas talvez, vamos lá, vou conjecturar. Tolice. Uma tolice suportável. Deus deu uma aula para Adão. Deus deu uma aula para ele. De tudo comerás, tudo você pode comer do jardim, menos daquela árvore, viu, Adão? O que fez Adão? Ele foi lá e na prova, repetiu na prova. Isso prejudicou todos nós. Mas se Deus já tivesse dado uma surra nele, é conjectura, deixa para lá. Mas a questão é que é o inverso agora. Deus dá a prova. E essa prova, ela nos conduz e nos leva a melhor. Irmãos, não pense nós que o crente, por passar por doenças, flagelos, situações, paralisias, guerras, não pense que o crente diminui. O crente é aí que ele vai vencer, quando ele confia nessa palavra, quando ele confia no que Deus está falando, a minha graça te basta. Irmãos, leia a história de Roma, na época da igreja, lá em Roma no 1º século. Nero já era louco, ficou mais louco ainda junto com os outros impérios, porque jogava os crentes nas arenas para serem devorados pelos leões, para serem devorados e rasgados pelos lobos, ou para cair nas espadas dos gladiadores. E parece loucura, mas os crentes diziam a história, isso é história. Eles cantavam e louvavam ao Senhor.
Diz, aí a história criou um refrão: o sangue dos crentes produz mais crentes. Incrível, não? No sofrimento, nós saímos mais forte, mais robusto. É a nossa academia. Nós saímos mais forte. Aprenda a lidar com isso, você que é crente em Jesus. Você que está aqui nessa noite é um crente. Deus te trouxe para cá. Você está ouvindo essa palavra, ela está lavando o seu coração. Você vai sair daqui limpo. Aconteça o que acontecer, vai sair mais forte. Seja a sua vida sim, sim, não, não. Não ambicione o do outro. Não pense em grandes riquezas. Conserva o que tem. E Deus vai te proporcionar todos os dias o que você precisa. Se rico, rico. Se pobre, pobre. Enfim, Deus vai te dar. E Paulo vai concluir isso no verso 7. Por isso sinto prazer na fraqueza. Olha só, esse já é um grito de alento, de conforto, de entendimento. Por isso sinto prazer na fraqueza. Quem é que diz isso nos dias de hoje? Quem é que quer isso? No verso 7. Por isso sinto prazer na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sim, eu sou forte. Tem um filósofo chamado Mário Ferreira de Andrade. É um filósofo, mas ele escreveu algumas verdades. Uma das verdades que ele escreve é que o verdadeiro homem da sociedade, e cabe para o crente também, é aquele que tem o poder de pegar a espada e ferir o seu opositor. Mas em vez de fazê-lo, ele pega a espada e embainha ela novamente. Aleluia. Ele sofre, mas ele não contra-ataca. Hoje vemos uma sociedade que está insultando o povo a atacar. Você começa de manhã, eu digo para minha esposa que são os repórteres carniceiros. Todos esses, eu vou falar o nome, Coutinho, Luiz da Atena e qualquer outro sujeito. Por mais boas pessoas que eles sejam, eles são perversos. Eles falam das novidades cantando. Vou mostrar alguém decapitando alguém, vou mostrar alguém enfiando a faca em alguém. Meu Deus, isso é tragédia. Isso não é para cantar. Você não pode estar em um velório chorando e depois tagarelando. Veja, o que eles fazem é isso. De manhã até a noite. E muitas vezes eu sinto vontade de pular lá e matar aquele cara lá dentro. Porque está acendendo em nossos corações uma ira que não nos pertence. Deus nos chama para a graça. Glória a Deus. Minha graça te basta. Aleluia. O mundo que nós estamos inseridos é para nós vencê-lo, influenciá-lo. E de que forma vamos fazer isso? Com contentamento. Por isso sinto prazer na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Um pastor já jubilado da nossa obra, pastor de honra, presidente, pastor Orlando Silva, ele diz assim, já há quase 90 anos, ele sempre diz, a igreja tem que estar aberta 24 horas. O povo tem que se encontrar, ter comunhão, porque na vida da igreja, sabe o que representa isso? Não basta ser apenas a senhora, Jesus, Deus e o Espírito Santo. Não basta. Tem que ser a senhora, Jesus, Deus, o Espírito Santo e a igreja. Deus está tirando o homem do chão do orgulho, do poderio e do conforto, e dizendo a ele que ele foi chamado para um fim, para se encontrar com o outro. E às vezes esse orgulho sorrateiro entra e nós nos tornamos exibidos. Eu aqui estou num lugar de privilégio. Ai de mim se eu me exibir. Eu estou falando, vocês estão ouvindo. Eu vou sair na foto melhor do que vocês. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Se o apóstolo Paulo, quando Deus colocou um espinho na carne, que ele colocou como um título, como o próprio Satanás, mensageiro esbofeteando, quem sou eu? Sou um servo, assim como você. Ninguém aqui tem superioridade e maioridade que o outro, irmãos.
Somos iguais, cada um com o seu talento, o seu dom, contribuindo. Como disse aqui, né? Um faz bolo, outro faz púlpito, outro faz... Todo mundo contribuindo para um crescimento da igreja. Isso é maravilhoso. Devemos ter prazer, então, de sofrer por causa de Cristo. É o que diz o texto. É o que diz esse texto do tema. Todo sofrimento por amor de Cristo é bom. No Sermão do Monte, Deus vai explicar isso claramente. Dê a face esquerda quando bater na direita, de 2 milhas quando pedir para andar 1, dê a túnica quando pedir a capa. É duro, né? Ser crente nesse sentido é duro, mas a minha graça te basta. Para encerrar, irmãos, e eu não vou nem pedir perdão, porque o problema é nosso. Não é? Pastor Henrique de Coque, um pastor mentor, foi um pastor mentor no meu seminário, ele falava assim: nunca peça desculpa quando você prega. Prega e acabou. Ele é fundamentalista. E eu falei, para encerrar, eu quero deixar um texto. Em 2 Coríntios mesmo, capítulo 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha como diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo está falando como se ele estivesse falando de alguma coisa muito simples. O cara que foi preso, espancado, chibatadas, naufrágio, perseguições, toda hora, tanto psicológica como física, ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulações. Dá para reclamar se Paulo estivesse aqui, pastor? Ô Paulo, eu estou com um problema, rapaz, meu salário não aumenta. Paulo ia fazer? Ia colocar você de ponta cabeça lá fora e crucificar você. Não é verdade? Porque um cara igual Paulo falando isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação, peraí, Paulo. Estamos falando de um congresso surrupiador, estamos falando de uma economia fracassada, de um governo malandro, estamos falando de pessoas que estão nos esmagando, usando a bandeira do evangelho para insinuar coisas idiotas, etc. Paulo, ele ia falar para mim, olha, Tenório, você tem casa ainda, Tenório? Tenho, então fica quietinho, você ainda tem casa. Eu faço tenda, você ainda tem casa. Aposentou? Eu aposentei, fica quieto. Tenório, fica quieto. Você aposentou e tem casa, fica quieto, vai orar. A graça te basta, Tenório. Porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós, é o que ele vai falar no verso 10 do 12. Contentamento. Produz para nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. Será que ele não está dando uma ideia do que ele viu? Parafraseando do que Deus mostrou para ele? Um eterno peso de glória, irmãos. Sofremos aqui, mas recebemos bonança lá do outro lado. Acima de toda comparação, na medida em que não olharmos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. A fé é o que se espera. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém, queridos? Amém. É dentro desse arcabouço que esse tema, essa palavra está inserida. A minha graça te basta. Vamos fazer oração? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos hoje aqui, Senhor, na casa de oração. A sua igreja amada, Senhor, a sua igreja eleita. Ó Deus eterno, percebemos a alegria, Senhor, que o Senhor deposita em nossos corações ao cantarmos, louvarmos, a participarmos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Por cada criança que esteve aqui, Senhor, com o coração, ó Deus, aberto, ó Deus eterno, entregando o seu louvor a Ti, Senhor. Por cada um de nós, esses ministros, o pastor, ó Deus, dessa casa, a sua família, Senhor. Obrigado, Senhor eterno, por essa palavra que nos molda, nos esquadrilha nossos corações. Que essa igreja, Senhor, seja perseverante
no próximo aniversário, no próximo. Ó Deus eterno, e que ela crie outras filhas para a glória do teu santo nome, Senhor. Sempre, ó Deus, na base de que a tua graça nos basta. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. O pastor pediu, caiu aqui o seu microfoninho.